mim, algumas aulas, mas vocês vão entender o porquê da minha provocação. Eu venho aqui na então, rapidinho. Observem essa matéria que vocês estão vendo aí na tela, onde a Folha de São Paulo fala da frustração da Receita Federal com a arrecadação prevista para a tributação de alta renda, o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda mínimo da pessoa física, em que nos 2 primeiros meses do ano a arrecadação foi de apenas 0,5% do esperado para o ano. Ou seja, em 1/6 do ano, arrecadou-se apenas 0,5% do previsto. Só que, olha a matéria que vocês vão ver agora. Eu posso vir aqui na 2, pode ser? Na 2? Ou na tela cheia? Maravilha. Vou na 2 enquanto isso. A matéria do dia 22 de maio, na sexta-feira, dividendo volta a frustrar a arrecadação em abril. E, portanto, mais uma vez, agora fazendo um balanço bimestral, o governo fez o primeiro balanço janeiro e fevereiro, e agora lança a mão de um segundo balanço até abril, e, portanto, todo o período de janeiro a abril. E ele menciona que a aposta do governo para compensar, estou olhando aqui, isenção do imposto de renda recebida em 4 meses, soma 855 milhões apenas, ante o objetivo anual de 30 bilhões de reais. 4 meses se passaram e o governo, dos 30 bi que ele pretendia arrecadar, ele arrecadou apenas 855 milhões de reais. O que significa isso para vocês aqui na câmera 3? O que importa e o que significa isso? É preciso analisar o que está acontecendo para o governo se ver tão frustrado, assim tão frustrado, com a previsão arrecadatória para a tributação de alta renda. E eu tenho algumas apostas para o que está acontecendo. A primeira aposta é a absoluta ignorância do contribuinte. Muitos contribuintes ainda não estão com o nível de consciência sobre esse novo tributo que já está valendo e que já deveria estar gerando para os contribuintes classificados pela lei como de alta renda, já deveria estar gerando pelas suas empresas a retenção de 10% ou do percentual de acordo com o valor. Já já eu melhoro isso para você. Me parece que muitos empresários continuam sangrando suas empresas, trazendo dinheiro do bolso da PJ para o bolso da PF, sem se dar conta do que está acontecendo em matéria de imposto de renda. Qual a consequência? No ano que vem, a conta vai chegar. Segundo motivo pelo qual eu acho que isso está acontecendo é que alguns empresários estão dando os seus pulos para driblar, de preferência licitamente, a tributação de alta renda. Muitos estão praticando atos para evitar a tributação de alta renda, e é isso que eu pretendo e vou entregar para vocês ao longo desses 3 dias de direito societário aplicado à nova holding. No dia de hoje, a questão da tributação de alta renda é o mote central. Então, eu acredito que muitos estejam praticando atos para driblar. Temos que entender se esses atos estão mais para licitude ou mais para ilicitude. Se esses atos vão levar maior risco e provavelmente maior perda para o contribuinte, ou se de fato eles estão fazendo o que é correto. Mas uma coisa é absolutamente certa: se o governo não está arrecadando o que ele espera, e se os 2 motivos que eu mencionei são, e aí eu acredito que sejam concomitantes,
A falta de consciência, e, portanto, a total ignorância, e, portanto, a assunção de risco absoluto. E do outro lado, os dribles para evitar a tributação de alta renda, o governo vai se movimentar, o governo vai se mexer, o governo vai em busca da fiscalização. É nesse momento que surge para nós, advogados e contadores, uma excelente oportunidade de monetizar as estratégias de redução de impacto financeiro e de redução de risco, porque são duas coisas diferentes. Eu quero que vocês percebam, não importa se você não é um tributarista, não importa que você não seja um societarista ainda. O que importa é perceber o grande nível de oportunidade que está na sua mesa, na sua frente agora. Quero até perguntar aqui para a galera que está presente conosco, o Erval mencionando, né, a curva de Laffer, que realmente é um fator que acontece quando se aumenta de forma mais violenta a tributação. Quando você tem um aumento acachapante da tributação, em algum momento, ao invés de isso aumentar a arrecadação, isso baixa a arrecadação. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter, porque realmente é a curva de Laffer. Quero saber, inclusive, aqueles que estão aqui e que já estão sendo contatados, procurados por clientes para dar tratamento a esse problema. Quem aqui já teve cliente procurando para buscar saídas, etc. Tarley, grande aluno aí de Brasília, do DF. Tarley, estou fazendo agora o lançamento aqui de casa, não estou mais em Brasília aí, ó. O Léo Mandarino está no 6º projeto. O Léo Nascimento, queridíssimo, seu bem protegido, está com 5 projetos, outro com 2 projetos. Cara, que coisa maravilhosa. Alguém, ó, só dá isso, está monotemático, disse o Mário, meu mentor do Globo. É isso, é isso. Olha lá, ó, 2 clientes já, professor, está bombando, né? Então, prestem atenção, ó, o Elias, eu estou iniciando o primeiro, né? Então, olha só que legal a ideia. E aí, Paula Mariose, minha querida aluna IBMEC, minha aluna de graduação de longuíssima data, não lembro nem o ano, acho que 2006, né, Paula? Quando você foi minha aluna de graduação do IBMEC, 20 anos, se eu não estiver enganado, vê se não foi, Paula, 2006, 20 anos que tu foi minha aluna, mulher. Então, e aí eu quero também perguntar rapidamente o seguinte, quanto vocês estão cobrando para esses projetos? E é importante que vocês não tenham problemas ao tratar de dinheiro. Os advogados não sabem cobrar porque não falam sobre dinheiro. Isso é um erro que vocês cometem, que muitos cometem, né? Então, olha lá, o Tarley, entre 70 e 150k. Olha lá, ó, Daniele Lauro, com 2 clientes, 9k por sócio, foi o modelo de negócio do Léo Mandarino. Oliveira, 97k. Aí, o Léo Mandarino, tem que encostar mais perto do Oliveira aí, do Tarley aí, ó. O Léo Nascimento, entre 25 e 90k. Ou seja, se você estiver preparado, verdadeiramente preparado para dar tratamento a esse problema, cara, teu bolso vai inchar rapidinho. E a gente já está, meu amigo, no meio do ano. Estamos fechando o mês de maio, já entra junho. Quando fechar essa semana, que fechar o mês de maio, eu posso dizer, inclusive, que eu estarei há um mês de ser pai, né? Vou poder dizer, falei isso com o Daniel hoje de manhã. Falei, você sabe que no final da semana a gente vai poder dizer que mês que vem a Helena vem, né? É muito, muito legal isso, né? Olha, Delmar, 50k e assim sucessivamente. A Divane, 25 a 100k e assim sucessivamente. Então, vamos, durante esse nosso encontro, ver quais são as principais ferramentas que a gente pode usar para escapar da tributação da alta renda. Até trouxe mais um pedaço aí da matéria, mas é mais uma questão de dados. A equipe pode botar aí para vocês. Eu estou aqui na 3? Não, na 2, né? Eu acho que na 2. Isso. Aí a parte dos números. E eu queria dar uma sugestão a vocês. Quando vocês forem mandar propostas para o seu cliente sobre esse assunto, alimentem o seu cliente desses dados.
tá? A gente vai encaminhar para vocês esse material do encontro de hoje. Fiquem absolutamente à vontade para compartilhar com os seus clientes, para fazer propostas. Por quê? Porque quando você lança mão de um dado como esse, isso gera autoridade na sua fala e aumenta, portanto, a probabilidade de fechamento, a probabilidade de contratação. Então, isso é um forte viés de confirmação, um forte viés de autoridade. Maravilha! Pode jogar. Muitos de vocês já estão acostumados a ver os meus fantasminhas tributários. Eu tenho usado muito deles nas minhas aulas, palestras, me diverti muito fazendo isso na IA. E aí, quando a gente bota os atuais tributos que estão aí nos assombrando, e eu olho a alta renda, a visão que eu tenho é que hoje a alta renda faz dos demais tributos criança. E por que que eu acho isso? Por que que eu tenho essa leitura, né, de que a alta renda é o imposto da vez, é o problema da vez? Pode jogar em mim aqui na 3, por favor. Por que que eu tenho essa visão? Porque é um tributo que vai tocar todo o dinheiro que vai para o bolso da pessoa física. O grande problema hoje é fazer um cliente que recebe mais do que 50 mil por mês na pessoa física entender que ele, se quiser escapar da tributação de alta renda, e aí foda ter que ver um conceito, uma classificação de alta renda com 50 mil reais, eu sei que não é que seja pouco dinheiro, mas daí a classificar como alta renda me parece pesado, mas essas pessoas vão ter que entender que elas vão precisar ganhar menos na física, obviamente, sem que elas percam o seu padrão de vida, sem que elas percam o conforto que elas têm. E é aí que entra o nosso serviço, é aí que entra o nosso trabalho. Muitos de vocês já conhecem isso, eu vou dividir com vocês aqui rapidamente a, a, a leitura, né, a informação de como funciona a tributação de alta renda. Vou pedir para dividir comigo aqui na câmera 2, dividindo tela, pode ser? E aí a gente vai ver ali o slide para comparar quais são as faixas de faturamento que são tratadas diferentemente de acordo com cada valor. As duas primeiras faixas são classificadas como de baixa renda pela lei. Por que de baixa renda e que lei é essa? A lei é 15.270 de 2025, lei 15.270 de 2025, e aí você tem a baixa renda naqueles que, segundo a lei, na classificação legal, faturam até 7.350 por mês, sendo que no faturamento até 5 mil por mês, eu tenho total não pagamento de imposto de renda. Não dá para falar em isenção, não pagamento é o melhor, porque tem uma faixa de isenção e uma faixa de desconto para que zere o imposto de renda. E até 7.350 há uma redução do imposto, uma substancial, perdão, redução do imposto de renda. Aí a gente tem a faixa que está sendo tratada como a faixa normal, que não é nem baixa renda, nem alta renda. Esses critérios, pessoal, não têm relação nenhuma com a classe média, classe alta, né? Não há uma correlação classificatória aqui. Então a ideia é ganhar acima de 7.350 por mês e até 50 mil por mês, nada muda, tributação normal, imposto de renda progressivo, descontos de despesas de família, pessoais, médicos, planos de saúde, escola, etc. Você tem o tratamento normal do imposto de renda à pessoa física. E acima de 50 mil mês, e portanto 600 mil ano de média, já está classificado como de alta renda. Sendo que o dado o valor que mais importa é quando há mais de 1.200.000 por ano, ou seja, mais de 100 mil por mês de dinheiro no bolso da pessoa física. Porque aí ele estará submetido à alíquota mínima de 10% de IRPF-M. E aí o ponto que vocês precisam entender para explicar aos clientes,
Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pode até botar só o Pablo aqui na fechadinha na 2. Vou dizer uma coisa olhando para vocês. É, uma das coisas que mais gera valor no seu trabalho, em quem você é o quanto você entrega a uma outra pessoa. Porque um dos princípios da persuasão, segundo Aristóteles, é o princípio da reciprocidade. Se você dá alguma coisa para alguém, para o seu cliente, por exemplo, há um aumento gigantesco da possibilidade, da probabilidade dele contratar você para, para um planejamento estratégico, para uma reestruturação societária, para uma estruturação de alta renda. E eu posso afirmar, uma das coisas mais interessantes que eu observo até aqui que quando eu faço uma palestra para empresários, por exemplo, ou quando eu atendo em reunião um empresário, e eu faço esse empresário entender como funciona a tributação de alta renda, isso gera um encantamento absurdo. Eu fiz lá a viagem para Cannes, como a gente fala no Brasil, ou Cannes, como se fala na França, eu descobri isso lá, foi um dos meus maiores aprendizados dessa viagem, para o evento da Hotmart, do Galaxy, das 25 maiores contas do mundo. E cada conta dessa teve lá 2 sócios, né? Então nós éramos 50 pessoas que vivem no digital e que tem lá um resultado muito forte no mercado digital. Daí que, dentre as 25 maiores contas, estava a nossa agência Alaska. E lá eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que estão no critério de alta renda e tive a oportunidade de explicar entre um papo e outro, um café da manhã, ou tomando uma cerveja, um vinho, eu tive a oportunidade de explicar para alguns deles tributação de alta renda. Sabe por que aconteceu, pessoal? Eu já fiz 3 reuniões com algumas dessas pessoas para ser contratado para dar tratamento à questão de alta renda. E o que fez isso acontecer? O que fez com que aquelas pessoas quisessem ouvir isso de mim e quisessem me contratar para isso? Foi a entrega gratuita que eu dei explicando a tributação de alta renda para essas pessoas. Então eu quero que vocês tenham a mesma habilidade para informar a essas pessoas como funciona. Eu vou jogar aqui na 1, vou sapecar minha tela aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: existem rendimentos que são isentos e existem rendimentos que são tributáveis. São exemplos aqui na 2 de rendimentos isentos. Pode dividir tela comigo se quiser. Show de bola. São exemplos de rendimentos tributáveis. O salário, o prolabore de um administrador, o salário de um empregado, o aluguel recebido, não importa se é um aluguel ordinário para fins de locação residencial, comercial ou por temporada, no modelo Airbnb, por exemplo. Alguns investimentos financeiros, na verdade quase todos eles são tributados, como CDB, ações em bolsa, fundos, debêntures comuns, tesouro direto. E de outro lado, você tem os rendimentos que são classificados como isentos. E aí aparece talvez o mais importante para essa conversa de hoje, aparecem os dividendos, mas não só. Alguns investimentos financeiros são isentos, como LCI, LCA, debêntures incentivadas. Doações e heranças, mas aí tem uns detalhes que eu não vou puxar para cá hoje. Seguro de vida, que aqui vai machucar, vocês vão perceber, são exemplos de rendimentos isentos. Como funciona a tributação de alta renda? Eu preciso que todos vocês compreendam isso perfeitamente. Os rendimentos tributáveis continuam sendo tributáveis. Os rendimentos isentos continuam sendo supostamente isentos. Só que eu vou somar esses dois valores, tanto o total dos rendimentos tributáveis como o total dos isentos, e eu vou verificar qual é o valor desse somatório. E se o valor desse somatório for maior do que 600k no ano, esse cara estará classificado como de alta renda.
E aí eu vou ver se ele tem alguma coisa a mais a pagar ou não. Se ele tem alguma coisa a mais a pagar ou não. Por exemplo, eu fui, final de semana, mexer na minha declaração de imposto de renda, preciso acabar com esse troço, um negócio desesperador. A pré-preenchida ajuda muito, mas ainda não resolveu. Pode jogar aqui na 3, por favor. Não resolveu, ainda tem muita coisa de gap, especialmente de investimentos e tal. E eu me espantei. Em toda a minha vida, 2025 foi o ano onde eu menos recebi rendimentos tributáveis. Não bateu 50 mil de rendimentos tributáveis no ano. Em compensação, todo o dinheiro relevante da minha vida ao longo de 2025 veio a partir de dividendos isentos. Só que, se eu não estivesse em 2025, quando a lei ainda não estava produzindo os seus efeitos, se eu já estivesse em 2026, na verdade, em 2027, declarando meu IR de 2026, com os mesmos dados numéricos que eu estou mencionando, todos os valores por mim recebidos, tanto os diminutos tributáveis que eu mencionei, são prolabore das sociedades nas quais eu sou sócio e administro, tanto os prolabores recebidos de um lado, como os dividendos do outro, que são em enorme carga nessa conversa, se juntariam numa única balança, num único pote, e eu ia somar esses valores. Em ultrapassando 600 mil, infelizmente sim. Em ultrapassando 1.200.000, felizmente sim. Eu teria que pagar pelo menos 10% sobre todo esse somatório. Então, se daqueles rendimentos tributáveis eu já tivesse pago, sei lá, 10 mil reais, estou chutando aqui, e a tributação viesse para eu pagar 10% de 10 milhões, por exemplo, eu teria que recolher 990 mil reais de imposto, completando isso. Então, percebam o impacto que isso gera. Vou olhar aqui agora a galera que está por aqui, ó. Ó, o Mário de Andrade, eu apresentei 2 ontem em um evento esportivo no Golfo, patrocinado por um escritório de advocacia, ó, olha lá, né? E aí, a Fernanda Amado, mas os isentos passam a integrar a tributação de alta renda? Sim, Fernanda, boa noite, Fernanda Amado, sim. Até porque, Fernanda, só faz sentido para funcionar se tributar na base os que são isentos. Porque se a questão for só os tributáveis, essencialmente, eles já são tributados a mais do que 10% como uma regra geral para quem tem uma renda relevante ali. Então, se eu, por exemplo, o sujeito é magistrado e ele recebe, vamos lá, 50 mil por mês. E ele também tem aluguéis de 20 mil por mês. 70 mil no total, sendo que o salário dele é tributado, o aluguel também. E ambos, tanto o salário quanto o aluguel, estão tomando dele uma alíquota efetiva que é muito superior a 10%. Muito superior a 10%. Ah, mas ele também recebe os dividendozinhos de uma empresa da qual ele faz parte, ou ele tem ações em bolsa. E aí ele é investidor em bolsa, ele tem uns dividendozinhos que dão para ele lá 100 mil e tal. Quando soma tudo desse cara, mesmo que dê 1.200.000, somando isso tudo, a carga tributária dos rendimentos tributáveis dele já é essencialmente suficiente para cobrir o todo. Então, o grande problema da tributação de alta renda é para quem tem muitos rendimentos isentos e poucos rendimentos tributáveis. Quem tem muitos rendimentos tributáveis, pouco problema terá com a tributação de alta renda. Pouco ou nenhum, porque já é hipertributado. Agora, quem tem rendimentos isentos
esses sim sofrerão na carne. Eu sou exemplo vivo disso. Então, vamos lá. Tem exceções, já vou comentar um pouquinho. Volta um pouquinho para mim, por favor, o chat, só para eu ver ali se a Amado respondeu, se ela entendeu, né? Então a gente vai mostrar isso para vocês aí, tá? Então, a Moema, os dividendos acima de 50k, por exemplo, eu vou explicar exatamente para vocês a questão dos 50k por mês, etc, tá? Então, e aí, a Fernanda, claro, entendo o que você fala, mas faz pouco sentido, uma vez que é isento. Puta, pois é. Amado, é por isso, Fernanda, amado, que eu bebo, Fernanda. Porque eu moro num país que me diz que esses rendimentos são isentos, ele muda a lei, mas diz que esses rendimentos continuam sendo isentos e ele vai tributar. Aí, puxa, aí você vai explicar isso para um cliente. Você imagina que vocês que estão aqui, advogados, contadores, né, se questionam com indignação sobre isso, imagina você explicar isso para o cliente. Não, olha só, o seu dividendo continua sendo isento, mas agora ele é sabor isento porque você vai ter que incluir isso num grande balaio, numa grande gaveta que vai gerar tributação de alta renda sobre isso, cara. Isso é muito louco, pô. Tá? É muito louco. Vamos lá, um bom exemplo, seguro de vida. O legislador disse que o seguro de vida não é herança para nenhum fim. E a legislação de imposto de renda diz que a indenização securitária a título de seguro de vida é isenta. E continua sendo. Só que, quando chegar no ano seguinte ao exercício sobre o qual a gente está analisando, na hora de fazer a declaração, chamado de ajuste anual, por isso tem esse nome de ajuste anual, eu vou incluir na base o seguro. Então, se o cara receber, por exemplo, um seguro de vida de um pai falecido, de um ente falecido, ao longo de 2026, no ano que vem ele vai declarar isso. Obviamente, o sistema vai ser alterado, modificado para dar conta dessas mudanças. Ele vai declarar lá no IRPF dele, na parte de rendimentos isentos, mas aquilo se somará à base de cálculo. Tem exceções, tá, pessoal? Por exemplo, LCI, LCA, investimentos do agronegócio ficam de fora dessa base de cálculo. Mas não é o grande mote de hoje, mas eu posso afirmar a vocês, eu tenho até feito alguns vídeos sobre isso, algumas aulas, não é bom ter rendimentos isentos como LCI e LCA. Tem uma explicação técnica para isso. Mas eu não vou atropelar, daqui a pouquinho talvez eu volte para explicar por que que eu tenho defendido isso. Cara, eu preciso tomar um cafezinho. Se eu posso andar por aqui, Pachecão? Posso andar por aqui? Tu me segue um pouquinho? Você se incomoda rapidinho de eu pegar um café aqui enquanto isso? Mesma coisa, ó, VGBL, PGBL, Cerqueira, também, tá? Vamos lá, vou pegar um cafezinho aqui enquanto isso. Pachecão vai me seguir? O que que foi? Mas não é para você, não. Pode deixar que eu pego o grávida. A grávida queria vir aqui trabalhar. Deixa que eu vou fazer meu cafezinho aqui enquanto isso. Olha só, pessoal, enquanto eu faço meu café, prestem atenção aqui numa coisa. Esse curso, como todo workshop que eu faço, é feito para vocês aprenderem dentro dos 3 dias que a gente vai ficar aqui juntos. Então, durante esses 3 dias, eu vou ensinar conteúdo verdadeiro para vocês, de uso, como esses que eu estou passando agora, nesse momento. Mas, na quarta-feira, eu vou abrir a minha turma de direito societário de um jeito muito diferente. E vai ser a única abertura que eu vou fazer de societário no ano 2026. Muitos já me conhecem, sabem que eu não faço esse tipo de workshop apenas para vender curso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou super sincero, porque, ao final, eu vou fazer uma oferta para vocês. E aí eu queria avisar uma coisa. Eu vou sortear uma vaga, uma bolsa de 100% para esse curso. E, para isso, vocês precisam anotar 3 palavras-chave que eu vou falar ao longo desses 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou sortear uma bolsa integral desse lançamento que eu vou fazer. Então, anotem a palavra-chave ao final do dia. Quando eu chegar no final, eu vou passar a palavra-chave hoje, amanhã
e quarta-feira. E aí a gente vai fazer um sorteio e eu vou ligar para a pessoa. Ali, ó, cadê a grávida? Não, sumiu a grávida? Aparece aí, cara. Ali, ó. Não sei se vai dar para ver, não. Daniel lá no aquário, ó. Isso aqui chama aquário, viu, gente? Que é onde fica a equipe lá cuidando da estrutura. E aí, anotem, por favor, as palavras-chave. No final do dia de hoje eu vou falar a primeira delas. Para quê? Estou aqui na 3 agora, tranquilo. Ou, não sei se pode, ou na 2, tá bom? Maravilha. Para que vocês possam participar do sorteio. Vocês sabem que no último lançamento que eu fiz do EPS, que foi em abril, eu sorteei 3 vagas para vir para o Global Experience que aconteceu nesse final de semana, quinta, sexta e sábado. 3 pessoas, com tudo pago. Avião, hotel e, claro, participar do evento. Então, vale a pena vocês ficarem atentos com isso. Maravilha! Posso voltar então para o nosso conteúdo, já que eu peguei o meu cafezinho aqui. Pacheco, obrigado aí por ter atendido o meu desafio de me seguir aqui, tá bom? Maravilha! Então, vamos lá. Como é que funciona, por exemplo, o Elias está perguntando. A PF de alta renda pagaria 27,5% e ainda estaria sujeita a mais 10%? Não, não é isso. Então, querem um exemplo matemático? O que vocês acham de um exemplo matemático sobre isso? Que tal um exemplo matemático sobre isso? Imagina o seguinte, o sujeito, ao longo do ano, recebeu R$ 1 milhão de rendimentos tributáveis. Ele é diretor de uma companhia, CLT. Ele tem um salário muito bom e, portanto, ele recebeu ao longo do ano R$ 1 milhão em rendimentos tributáveis. Nesse patamar de R$ 1 milhão, a alíquota desse cara, lembre-se, progressiva que é, e ela é progressiva, ela começa com 0, né, isenção, 7,5%, 15%, e assim ela vai subindo até 27,5%. A alíquota de alguém que ganha R$ 1 milhão de rendimentos tributáveis como salário está muito próxima do teto de 27,5%, certo? Então, cuidado com a herança. A herança é outra conversa. Cuidado com essa afirmativa 100% de continua de fora, tá, Natália? Essa conversa é para mais de metro, mas depois eu vou ir. Então, estou aqui na 3, né? Maravilha. Então, você tem o cara lá com R$ 1 milhão tributáveis. Ele está tributando muito próximo de 27,5%, porque as primeiras faixas de isenção e alíquotas mais baixas são pequenas em valor, perto desse montante que esse cara ganha de R$ 1 milhão por mês. Então, vamos imaginar que ele esteja pagando, vou chutar um número, tá, pessoal? Ele está pagando lá 24% de alíquota efetiva de imposto de renda. A alíquota efetiva é pegar a média do valor com as faixas de isenção e baixa alíquota até a alíquota teto de 27,5%. Então, vamos imaginar, fazer uma conta boba aqui, que efetivamente esse cara está tributando 24%. Vocês têm que aprender uma coisa, para parar de falar besteira na internet, que o cara tributa 27,5% no aluguel e tal. Ninguém no Brasil paga 27,5% de imposto, tá, pessoal? Vocês precisam entender isso, porque você jamais pode ignorar que existem as faixas de isenção e de alíquotas baixas progressivas até 27,5%. É claro que quanto maior a renda tributável do cara, maior é a parte que está sendo tocada com 27,5%. Consequentemente, a média, pegando as faixas de isenção e baixa alíquota, com o porradão que está tomando a alíquota cheia de 27,5%, a média vai ficar alta, mais próxima de 27,5%. Mas ela, matematicamente, jamais baterá 27,5%. Vocês entenderam isso que eu falei? Eu queria muito que vocês aprendessem isso. Preciso que vocês entendam isso. Assim, eu vou ficar feliz se vocês melhorarem esse discurso, né, sobre isso. Assim, eu vou ficar realmente muito, muito feliz com isso. Beleza, fechado. Então, prosseguindo. Esse cara, ganhando R$ 1 milhão de salário, fatura lá, paga lá 24% de imposto de renda, um arredondamento que eu estou fazendo aqui. Aí vamos imaginar que esse cara, 24% em cima de R$ 1 milhão, ele está pagando R$ 240 mil. Vou até escrever na tela. Eu acho que eu tenho uma tela em preto aqui para poder fazer isso. Depois eu volto
nos outros itens aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma tela em preto aqui para fazer isso. Tenho sim. Vou fazer aqui na tela em preto. Pronto, pode jogar na 2 aí. Isso, pronto, isso. Eu vou fazer na tela aqui. Maravilha. Então vamos imaginar que ele tem o seguinte, ó. Salário de 1 milhão. Vamos imaginar uma alíquota efetiva de 24%. Ou seja, 240k de imposto de renda esse cara está pagando. 240 mil reais de imposto esse cara está pagando. Ali ainda não atualizou? 240k. Vamos ver se vai atualizar lá. Por alguma razão tá aí, foi, show de bola. 240k. Vamos imaginar que ele também tenha 1 milhão de dividendos. Quando eu somo 1 milhão de salário com 1 milhão de dividendos, ele está totalizando 2 milhões. 2 milhões já é acima de 1.200.000. 2 milhões, ele já está enquadrado como alta renda. Ele vai ter que pagar pelo menos 10% de RPF. 10%. 10% de 2 milhões dá quanto? 200k. Quanto ele já pagou de imposto pelos rendimentos tributáveis dele? 240. Ele tem que pagar alguma coisa a mais? Não, porque ele já está pagando mais do que o mínimo. Ele vai ter alguma restituição? Não, ele não tem nenhuma restituição, porque o rendimento do salário dele é um rendimento tributável e continua sendo tributado. Então, ele pagou 240, 240 pagou, acabou a história. Só que o 1 milhão de dividendos que ele recebeu, somando com 1 milhão de salário, dá 2 milhões, 10% dá 200 mil. Ele já pagou 240, não tem que completar nada. Agora, vamos fazer uma outra conta. Vamos imaginar que esse cara tenha 2 milhões em dividendos e 1 milhão de salário. Aí ele totaliza 3 milhões de reais. Ele vai ter que pagar pelo menos 10% de imposto de renda. Ele teria que pagar, ou terá que pagar 300k. Só que, quanto ele já paga pelos tributáveis? 240. Então, 300 menos 240k, ele tem que completar 60 mil de imposto de renda. Por isso eu disse a vocês, e aí eu quero até ver se o pessoal está aqui. Ah, o amarelo, é verdade. Beleza, galera. Obrigado aí por avisar. Se eu tivesse visto antes, eu já tinha feito, tá? Perdoem aí o professor de vocês. Deu pelo menos para ver aí, o Fernando Pupo pediu o amarelo e tal, mas deu para conseguir pegar aí? Show de bola. Elias, abriu a cabeça? Foi útil para vocês? Quem não sabia disso, gostou de saber? Foi útil para vocês? Deixa eu ver aqui, Laura e tal. Aí na próxima vai vir amarelinho, tá, pessoal? Tá? Quem não... Então, por isso eu disse a vocês que a tributação de alta renda gera impacto, mais impacto, para quem tem muito rendimento isento. Porque quem já tem muito rendimento tributável já tem uma carga muito alta ali. Posso, Pedro, Isabela, Zé Augusto, Lorival, posso verticalizar um pouco mais a conta? Posso brincar um pouco mais com isso? Dificultar um pouquinho para vocês? Vocês estão preparados para verticalizar? Show de bola. Vamos lá. Vamos verticalizar um pouquinho aqui. Olha só. Apagar tudo. Vamos imaginar o seguinte. Esse cara tem LCI, LCA e CRA, Certificado de Recebíveis Agrários. Por exemplo, só para a gente brincar, tá? Todos esses rendimentos são isentos na pessoa física. Todos eles são isentos. Vamos imaginar que ele rentabilize aqui, ele está rentabilizando aqui 800 mil reais por ano. E isso é isento.
Não tributa, não integra alta renda, beleza? Quero muito vocês aqui, hein? Quero vocês comigo, tá? Não tributa alta renda. Nem tributa nada, porque é isento e não integra a base fiscal de alta renda. Vamos imaginar que esse cara tenha dividendos de 1 milhão, de 2 milhões. Dividendos de 2 milhões. Na hora de fazer a alta renda desse cara, os 800k dele não vão entrar na conta, porque eles estão na regra de exceção. Regra de exceção? Que expressão bosta também a minha, né? Eles estão na situação de exceção. Maravilha. Mas os 200 mil dos dividendos, apesar de isentos, são sabor isento. Consequentemente, eles vão entrar na base de cálculo. 10% de tributação, esse cara vai ter que pagar 200 mil de imposto para esses dividendos. Beleza? Para render esses 800k aqui no ano, esse cara tem 8 milhões, 10 milhões de patrimônio. Ele tem 10 mil que ao longo do ano renderam para ele 800k. É um número aceitável, pessoal, de conta de rentabilidade? Rapidinho, hein? É uma conta aceitável? Imaginar que ao longo do ano ele rentabilizou 8% em uma LCI, LCA, porque são isentos, mais ou menos? Acho que tá fair enough aqui, tá certo? E não tributou. Então ele tem 200k aqui. Agora, será que seria melhor? Joga na 3, sozinho. Isso. Será que seria melhor, ao invés dele ter LCI, LCA isentos, ele ter, por exemplo, um CDB? Será que seria melhor para ele ter um CDB no lugar dessa LCI ou dessa LCA? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá. Ó, o Tarley já fez uma conta melhor ali, ó, 0,94 e tal, beleza. Então, por quê? Vamos trocar isso aqui por CDB. Contas, por favor, que estão em arredondamento, porque se botar esse advogado aqui, professor de vocês, para fazer conta de vírgula, eu vou errar, tá? Eu vou errar. Quando chegar na quarta-feira, a gente tem casos práticos. Aí, quando chegar no caso prático, eu vou trazer planilha para vocês. Aí eu vou trazer planilha, beleza? Planilha, tá? Mas vamos jogar aqui números grandes, por favor. Aí o cara tem um CDB. CDB rende mais ou menos que LCI e LCA. O que vocês acham? Deixa eu olhar aqui enquanto isso. Né? CDB costuma render mais ou menos do que LCI e LCA. A tendência em matéria de investimentos é dois investimentos de mesmo nível de risco e de mesma liquidez, ou seja, o mesmo tempo em que eu posso botar a mão no meu dinheiro sem pegar um pênalti por tirar o dinheiro antes do combinado, dois investimentos que têm mesmas características de risco e de liquidez vão ter o mesmo resultado líquido, rendimento líquido, próximos um do outro. Ou seja, se eu posso traduzir um CDB e uma LCI como rendimentos que podem ser tratados em semelhança de risco, sendo que um é isento e o outro é tributável, a tendência do mercado é de que o rendimento tributável seja um pouco maior do que o isento. De modo que a rentabilidade líquida do tributável seja próxima do isento. Estão entendendo isso comigo? Sim ou não? Só para a gente poder pegar essa ideia. Tá? Lembrando que essa conversa não é uma conversa com números finos, é uma conversa com grandes números, para provocar vocês, para vocês terem repertório para conversar com o cliente de vocês, porque tendo repertório e ensinando o cara a entender, você vai vender para ele. Acredite no que eu estou te dizendo.
tá? Então, vamos olhar para cá, dividindo comigo a 2 e a tela. Vamos imaginar que esse cara tem os mesmos 10 milhões em CDB. Antes, com a LCI, obrigado, Pachegão, ele estava rentabilizando 800 por ano. Agora, com o CDB, ele está rentabilizando 1 milhão por ano. Vou até mudar aqui. Vamos botar que essa LCI está botando 900 mil por ano. Vai ficar mais justo, vai ficar mais fair. E esse CDB aqui está dando para ele 1 milhão por ano. Só que ele tributa aqui 15%. Ou seja, ele tem 850 mil de rentabilidade líquida aqui. Vai ficar próximo da rentabilidade líquida da LCI dele, tá, pessoal? Vai ficar próximo. Lembrando que eu estou em grandes números. A diferença é que no CDB ele pagou 150 mil de imposto para receber. Esse imposto vai ajudar esse cara. Como? Presta atenção. Se ele tem 2 milhões de dividendos, na hora que você soma com 1 milhão de rentabilidade, ele totaliza 3 milhões de reais. 10% de 3 milhões dá 300 mil. Só que ele pagou 150 pelo rendimento tributável. Então, quanto ele tem que completar mais 150 para bater os 300 dele? E no desenho anterior, ele estaria com 200 mil para pagar de imposto, sem poder usar nada do que veio do rendimento tributário, do rendimento isento dele de LCI, LCA, etc. Ou seja, eu sei que parece contraintuitivo, eu vou na câmera 3. Eu sei que parece contraintuitivo. Mas o que eu estou tentando fazer com vocês, nesse caso, Felipe, deu no mesmo, porque a conta que o tio fez foi primeiro 800 mil, depois 900 de rentabilidade, como está com grandes números, acabou dando o mesmo. Mas é grandes números aqui que a gente está fazendo, tá, Cerqueira? Mas o que eu estou querendo provocar vocês é que não dá para afirmar que só pelo fato da LCI, da LCA continuarem isentas e pelo fato de não comporem a base de cálculo da tributação de alta renda, não dá para afirmar que é melhor ter um rendimento isento e não um rendimento tributável. É isso que eu estou dizendo a vocês. É essa provocação que eu estou fazendo com a cabeça de vocês. E eu vou mostrar matematicamente para vocês na quarta-feira com alguns números. E aí o Tarley muito bem dizendo, dependendo de como eu trato esse dinheiro, a tributação de um CDB pode ser de até 22,5%. E aí a conta fica mais apertada. Mas a provocação, eu preciso que vocês entendam a minha provocação. Ela não é uma afirmação. Não aceitem o óbvio, porque nem sempre o óbvio está correto. O fato de você ter um determinado rendimento tratado como isento, classificado como isento, e não componente da tributação de alta renda, não significa que seja melhor. Não necessariamente. E isso aumenta ainda mais a necessidade de cada um de nós termos a habilidade para analisar isso. E aí, gostaram dessa provocação que eu fiz a vocês? Porque é uma baita provocação, uma baita provocação. E não é uma afirmação, é apenas para fazê-los pensar além do óbvio. Porque é isso que eu gosto de fazer com vocês. Eu amo fazer vocês saírem do óbvio. Por quê? Porque o grande dinheiro não está no óbvio. A remuneração, a alta remuneração de um advogado ou de um contador não está no óbvio.
Porque no óbvio todo mundo está. No óbvio as pessoas estão batendo cabeça. E eu preciso fazer vocês ficarem fora do óbvio. Legal, pessoal? Vamos lá, vamos avançar para a gente chegar na parte que envolve dividendo e holding aqui com vocês hoje. Então, vamos dividir aqui na tela, pode ser na 2, está maravilhoso, obrigado, Pacheco. Aqui, ó, o que que diz a legislação? A lei da qual a gente está tratando é a 9250 de 95, que é a lei de imposto de renda da pessoa física, tá, pessoal? Lei de imposto de renda da pessoa física. Ela foi alterada pela Lei 15.270 de 2025. Então, quando a gente fala da lei do ano passado, na verdade é uma lei alteradora. O que importa realmente é a legislação de 1995, agora alterada pela lei de 2025, que é a 15.270. Então eu tenho lá o artigo 16A, que foi inserido no passado, que diz o seguinte: a partir do exercício de 2027, referente ao ano calendário de 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas nos termos desse artigo. Pedido de atenção. Imposto de renda pessoa física. E é aí que entra o direito societário. É aí que está a magia. É aí que está a mágica, a magia. Deixa eu pegar minha unha aqui. E aí ele fala que todos os rendimentos, repare que ele deixa claro aqui, ó, todos os rendimentos. Na sequência, ele explica melhor o que são todos, para não deixar dúvida do tamanho, da grandeza dessa boca arrecadatória sobre a qual a gente está falando. Ele vai dizer, para fins do disposto no caput deste artigo, estou olhando ali com vocês, serão considerados na definição da base de cálculo da tributação mínima o resultado da atividade rural apurado na forma da legislação, tá? E aí, apurado naquele modelo de apuração rural que a gente compara com lógica de lucro real, lucro presumido, tá? E os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, bem como os isentos ou sujeitos à alíquota zero. Eita, peraí que eu botei a minha mesa para descer aqui sozinha. Joga, aumenta aí pro pessoal ver do que a besteira que eu fiz. Pode jogar na 3 aqui pro pessoal entender. Eu apertar aqui, né? Eu apertei aqui o botão da mesa, a mesa começou a descer aqui, ó. Falei, eita, rapaz, o que eu tô fazendo besteira aqui? Peraí, deixa eu subir a mesa de volta aqui. Pronto, pode voltar. Obrigado, Pacheco. Então, pode splitar a tela aí de novo, Michael, por favor. A gente tem lá a inclusão dos rendimentos isentos. Por isso que incomoda muito a gente. Por isso que. Vou falar da retenção, Júlia, daqui 2 minutinhos. Por isso que incomoda demais a gente. Cuidado com essa conta aí, tá, Alberto? Essa conta aí é meio doida, tá? Também já vou chegar nela aí. Então, aqui, por exemplo, esses dias eu vi um corretor de seguro de vida na internet, no Instagram, dizendo assim, fiquem tranquilos, não se preocupem porque o seguro de vida está fora da tributação de alta renda. Por quê? Porque o artigo tal da lei tal diz que o seguro de vida, a indenização recebida é isenta. Fique tranquilo que é isento. O animal! Mas a porra da lei veio para pegar exatamente os rendimentos isentos. Eu sei que parece esquizofrênico, eu sei que parece doido, mas a lei veio para isso, a lei veio para pegar os rendimentos isentos. Caramba, eu tenho uma corretora de seguro de vida, eu, Pablo, tenho uma corretora de seguro de vida, e eu não vou vender seguro de vida com uma mentira como essa. Que loucura! Estão entendendo? Só para deixar claro aí, né, Vacari? Vacari ri, meu irmão, pô. É para endoidecer gente sã, pô. É para enlouquecer qualquer um falar uma asneira dessa.
Então, entram sim os dividendos, entra sim o seguro de vida, e o que tem de exceção está listado no parágrafo primeiro do artigo 16A. Porque ele fala, pode explicar aí, ó, deduzindo-se exclusivamente, e aí vem uma lista de incisos para trazer as exceções, que vão ser tratadas como tais, como exceções. É doído. É por isso que o governo esperava arrecadar tanto e frustrou-se, porque a gente não suporta esse nível. É por isso que eu tenho dito a vocês, a tributação da alta renda é o maior pesadelo tributário do momento. E quem souber dar tratamento a ela vai ganhar dinheiro, como muitos de vocês aqui no chat colocaram. Quem já está ganhando dinheiro com tributação de alta renda aí? Pode botar aí no chat. Quem já está aí? Quem já está ganhando dinheiro com esse assunto? Olha aí. Não, pior que não é todo mundo ainda não, tá, Lei? Mas a partir de agora, muitos que não estavam ganhando vão ganhar. A partir desse nosso workshop de 3 dias, gratuito, vocês vão ganhar dinheiro. Eu posso garantir. Garantir. Tá? Fiquem tranquilos, porque é isso que eu quero, que vocês ganhem dinheiro. Sabe por quê, gente? Porque quando vocês ganham dinheiro, eu ganho dinheiro. É automático, assim. Isso é muito incrível. Olha aí o Mário, ó, fim do ano foi bom demais. Olha aí, meu mentorado do Globo da Morte. Ó. Olha que coisa mais linda ouvir um negócio desse, ler um negócio desse. É maravilhoso demais. Né? Maravilha, maravilha, maravilha. Né? O Felipe, poxa, então de repente uma doação poderia ser mais vantajoso do que o recebimento de um VGBL ou PGBL? Será? É assim, ó, dizem por aí que talvez uma doação pode ser melhor. Será? Né? Cara, em princípio, considerando que a alíquota da doação vai ser de no máximo 8%, que é o teto hoje no Brasil, então parece que sim, se entrar no nível de 10%. Né? O Bruno, mas o STF, no STJ não disse que o dívida é isento, mas Bruno é isento, não tem ninguém. Ninguém diz que não é isento. Isso aqui é muito louco, Bruno. Ninguém diz que não é isento, é isento. Só que compõe a base para analisar se o cara está pagando um mínimo. E esse é o problema, é o somatório. Esse é o somatório. Então, fiquem atentos. E nessa questão da doação e antecipação de herança, eu tenho uma baita tese sobre isso, tá? É uma tese interessante, mas tem que tomar cuidado. Então, botando na tela aí esse fantasmão aí, a galera pode explicar comigo, cara, para mim é isso aí, ó. Porque a tributação de alta renda incide no funil de entrada, pô. O funil de entrada recebe a tributação de alta renda. E PCMD, por exemplo, vai só naquilo que está na saída do funil, no fundo do funil. Porque o fundo do funil é o acumulador. O fundo do funil é onde acumula. E só acumula o que, se não gastou, o que não se gastou. Agora, a tributação de alta renda é topo de funil, meu irmão. Topo de funil. E aí eu posso afirmar uma coisa a vocês, prestem atenção. Ó, Felipe Teodoro, 2 liminares, mestre, tudo fluindo. Por quê? Porque a galera não está aceitando isso. Por isso que uma das palestras que eu dei, que teve no encontro do Globo da Morte, na última sexta-feira aqui no Rio, foi sobre contencioso tributário. Meu sócio, professor Eduardo Weil, deu uma palestra para os meus mentorados sobre contencioso tributário. Ah, mas eu não sou tributarista, meu irmão, mas você pode fazer parceria com quem é. Você pode aprender também, é claro. Mas o contencioso tributário é uma realidade inevitável. Vamos lá. Joga aqui na 3 por enquanto só comigo. Entendeu o seguinte? Uma coisa é o artigo 16A da Lei 9250 de 96, alterado pela... De 95, perdão, alterado pela 15.270 de 2025.
Ali no artigo 16A, você tem a tributação de alta renda. A tributação de alta renda vai acontecer quando a gente fizer o ajuste anual no ano seguinte ao exercício vigente. Então, a tributação de alta renda acontece na forma do 16A, parágrafo 16A, no ano seguinte. É uma análise de retrovisor. É como, por exemplo, a pessoa que aluga ao longo do ano, paga o carnê-leão e tal, e quando chega no exercício seguinte, ela faz a declaração de imposto, é feito o ajuste anual, e aí vai ver se ela vai ter que completar imposto, se ela vai ter restituição de imposto, etc. Então, a tributação de alta renda é algo que acontece lá na frente, como um retrovisor do que aconteceu no exercício anterior. Agora, ao longo do exercício, já nesse exercício que a gente está agora, 2026, a gente já está sujeito à retenção de imposto de renda mínimo, retenção de RPFM, que já está acontecendo nesse exato momento. E entenda, a retenção é diferente da tributação. A retenção funciona mais ou menos como o carnê-leão que um locador paga ao longo do ano recebendo aluguel. Ele não sabe exatamente qual vai ser a carga tributária efetiva, mas ele tem que pegar o carnê, recolher e entregar lá. E aí, no ano seguinte, ele faz o ajuste. Então, a retenção é para-brisas. Está olhando para frente. O tributo é retrovisor. Olha para trás. Então, agora, aquela Fat Boy é maneiríssima, né, cara? E é daquelas colecionáveis de montar, meu irmão. Foram meses e meses recebendo pedacinhos para montar ela. Tem a visão boa, hein, Nelson? Tem a visão boa. Então, vamos entender a retenção. Vejam comigo o artigo 6A, ou 6º A, que é o correto, da Lei 9250 de 95. A partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, o pagamento, o creditamento, 2, o emprego, 3, ou a entrega, 4, de lucros, A, e dividendos, B, por uma mesma pessoa jurídica, uma mesma pessoa física residente no Brasil, em montante. Cadê aqui? Ah, galera linda, não tinha visto ainda. Obrigado, Michael. Já já eu vou lá. Em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês, fica sujeito à retenção do imposto de renda de pessoas físicas a alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue. Aqui é onde eu acho que os empresários estão cometendo erro fatal. Quantos dos seus clientes, deixa eu ver quem é que está aqui comigo enquanto isso, pode jogar na 3 aí. Pati Melo, minha querida Janaína Flor, minha mentorada de paixão, que estava aqui comigo. Kleber Xavier, Dadeia, minha mentorada, que estava aqui com o Aridão, com o filhote, filhote divertido. Aqui, ó, Maria Coelho, Aldeir, Alexandre Ferraz, Vilma Rangel, sejam bem-vindos, gente. Eu estou vendo vocês aqui na tela, muito legal, Wellington, Mauro, meu amigo, Mauro que trouxe 2 vinhos maravilhosos. Os 2 foram embora naquele dia, viu, Mauro? Um você abriu, outro quando você foi embora eu abri. Para beber com a prima da Dani que estava aqui e o namorado dela que estava aqui também. Ele é americano e eu falei com o Daniele que, cara, como o álcool deixa a gente fluente, né? É muito interessante, assim. A gente não sabe se está falando certo, não importa. Mas fluente tá. Você fala um montão de coisa, ainda que seja língua estranha, mas fala, né? Arlindo, Aldeir, sejam bem-vindos, viu, gente? Que legal ver vocês por aqui no meu telão aqui. Legal. Obrigado, Maicon. Adoro ver vocês. Muito legal. Então, pessoal, a retenção já
teria que estar acontecendo. E aí é um negócio meio doido, porque olha que loucura. Se eu retirar da minha empresa 50 mil no mês e ponto, eu não tenho retenção. Mas se eu retirar 50 mil e um centavo, eu tenho retenção de 10% e vou receber 45 mil. Muito doido! Hein? Entenderam isso? É muito doido. É uma coisa que, meu irmão, eu travo para entender. E essa é uma das litigiosidades que está hoje na mesa, né? Que é discutir que não se está tratando de uma progressividade, que deveria ter a incidência da retenção só no que excedesse os 50 mil, para que você tenha progressividade plena, tá? A progressividade plena. Então, muito cuidado com isso, né? Então, tomem muito cuidado com isso. A retenção é uma das coisas sobre as quais a gente tem que colocar muita atenção. Muita atenção. Porque como é que eu resolvo o problema? Como é que eu resolvo o problema da tributação e da retenção? E aqui é onde começa a brincadeira do direito societário. Eu vou resolver isso com a nossa super holding. A gente vai resolver isso com a super holding. Eu vou tirar a minha roupa de advogado e vou botar a minha roupa de super-herói. Eu preciso ter uma pessoa jurídica intermediando a relação, eu estou na 1, né? Intermediando a relação entre as empresas operacionais do empresário e o empresário. Por que isso é tão importante? Porque nós, pode jogar na 2 aqui, nós não usamos todo o dinheiro que recebemos para consumo próprio. Muito do que a gente recebe, quando a gente está falando de empresário, quando a gente está falando de alta renda, muito do que o cara recebe é para fins de acumulação, é para reinvestimento e não para consumo. Só que aí a gente precisa fazer com que esse dinheiro que não é para consumo não vá ao bolso da pessoa física. Porque indo ao bolso da pessoa física, ele vai sofrer a tributação, inclusive com retenção antecipada de 10%. Se o cara ganhar, por exemplo, mais de 50 mil por mês de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Ele vai sofrer a retenção. Mas se esse dinheiro não circula no bolso da pessoa física, não há tributação. E isso não é mágica. É porque o imposto é imposto de renda pessoa física. IRPF-M. Ponto final. Assunto encerrado. Fim de papo. E aí que entra a magia. É aí que entra a magia. Vejam só essa matéria do Valor Econômico de janeiro desse ano. Vejam só essa matéria do Valor Econômico de janeiro desse ano. A adoção de holdings deve ser reavaliada, dizem advogados. Análises devem levar em conta mudanças no ITCMD, não é o nosso mote atual, e no imposto de renda. Vejam aqui, por exemplo, o que o Pablo fez. O que eu fiz para reduzir os impactos da tributação de alta renda? Até o ano passado, o Pablo era sócio, pessoa física da Duas Rodas, Treinamento e Conhecimento Infinito, que é a empresa que eu uso para a venda dos meus cursos. Eu era sócio, pessoa física, diretamente da editora. Eu era acionista, pessoa física da Alaska SA. Essa aqui é a Alaska SA. É a minha agência, que tenho como sócios o André, o Jailton e o Samer, e que foi a grande vencedora, teve a alegria de estar entre as 25 maiores contas do mundo
do mercado digital na Hotmart. A Rios não, a Rios eu já explico, ela já nasceu aqui embaixo, eu já fiz ela desse jeito. O problema é que para eu fazer certos investimentos, eu tenho que botar dinheiro, tinha que botar dinheiro na minha pessoa física. Mas e se eu quiser, por exemplo, aqui, ao invés de ter uma interrogação, eu quiser ter uma imobiliária? E se eu quiser ter aqui uma construtora, uma incorporadora imobiliária, por exemplo, que é um dos meus planos desse ano, entrar para a incorporação imobiliária. Se eu tiver uma incorporadora na minha pessoa física e a duas rodas na minha pessoa física, o que teria que acontecer? O dinheiro teria que sair das duas rodas, que é onde eu tenho a minha maior fonte de renda hoje, já superou a advocacia, eu admito isso, sem nenhum problema. E esse dinheiro vindo para a PF ia perder 10% de IRPFM para que eu pudesse investir lá na incorporadora. Agora, se eu tenho aqui, no meio do caminho, uma holding intermediando essa relação, em que o Pablo é sócio pessoa física na holding, a PF do Pablo aqui, e a holding é sócia nas minhas empresas operacionais, quando a duas rodas der lucro, esse lucro sobe como dividendo para duas rodas holding. E isso não gera tributação de alta renda, porque a duas rodas holding não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. E esse dinheiro entra por aporte de capital, por exemplo, na minha incorporadora, por aumento de capital social, aporte de capital social na minha incorporadora. E aqui nesse momento, esse dinheiro circulou para um novo investimento sem trafegar na minha pessoa física e, consequentemente, na câmera 3, fugindo absolutamente do IRPFM. Veja, é simples o que eu estou dizendo. Não é mágico o que eu estou dizendo, mas é extremamente eficiente. Por quê? O Pablo, ou vamos tirar o Pablo de cena. Vamos imaginar, por exemplo, como aconteceu com uma mentorada minha, que trouxe para a mesa da mentoria um caso em que o cliente investe muito em imóveis. Compra imóvel em leilão, constrói e, principalmente, compra imóvel financiado e com carta de consórcio, que eu ainda não consegui abrir meu coração para essa coisa do consórcio como ferramenta multiplicadora, mas um dia talvez eu abra meu coração para isso. Esse cara que a minha cliente trouxe tinha, cara, somando os financiamentos imobiliários e as cartas, os consórcios que ele pagava, ele tinha cerca de 20 e tantos contratos na pessoa física dele. Para ele poder manter 20 e poucos contratos de financiamento e consórcio na física, ele tem que receber esse dinheiro. E na hora que ele recebe esse dinheiro desse tamanho, porque a gente está falando de 20 contratos imobiliários, desse tamanho, obviamente que ele vai extrapolar o patamar de 50 mil por mês, obviamente que ele vai extrapolar o de 100 mil, especialmente se juntar a escola de filho, plano de saúde, tudo que ele tem na física dele. Esse cara precisa urgentemente mudar a operação dele. Porque se ele gasta 200 mil por mês, 140, 120 são de investimento. 50, 60 são para consumo.
O dinheiro de acumulação não pode passar pela pessoa física. Ele precisa circular sem bater na pessoa física. E é aí que entra o nosso serviço. Esse é o principal serviço que está sendo feito. Esse é o principal serviço que está sendo feito. Todo mundo entendeu o que eu mostrei aqui? Sim ou não? Deixa eu ver o chat aí. Joga aí o... Descendo aí para a galera para eu poder ver o... Beleza? Essa sociedade, a Helena fala, não haveria desvio de finalidade? Nada! Muito pelo contrário, Helena. Se você observar, eu não tenho o texto aqui, mas eu posso colocá-lo na tela em 3 segundos, se você quiser, para ficar mais nítido. E eu adoro prova de autoridade, né? Quando a gente traz ali o fundamento e tal. Se você pegar o artigo 2º, parágrafo 3º da lei de SA, eu vou colocar para vocês aqui agora, para vocês verem. Vou montar aqui agora esse rápido slidezinho para vocês verem. Se você pegar o artigo 2º, parágrafo 3º da lei de SA, cadê ele aqui? Pronto, já vou chegar aqui. Isso vai ficar perfeitamente nítido para vocês. Deixa eu dobrar isso aqui, ó. Vou dobrar aqui, duplicar. Esse aqui eu posso fazer. Pronto. Pronto. Michael, pode... Não, deixa eu só botar na tela. Tcharam. Na hora, fazendo slide na hora aqui. Pronto. Pode jogar na tela dividida comigo aqui na 2. Pronto, isso. Olha só o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da lei das SA. Olha só. Pode ser objeto da companhia, e veja, aqui, por mais que seja lei de SA, as regras são aplicáveis ou supletivamente ou por analogia aos demais tipos societários. O STJ tem algumas decisões sobre o assunto, eu trato delas, inclusive, tanto no curso limitada de A a Z, quanto no curso SA de A a Z. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo não contrário à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. E ainda que não tenha não prevista no estatuto, a participação é até facultada como meio de realizar o objeto ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. A figura jurídica da holding é exatamente para isso. Ela existe e foi concebida para isso. Participar no capital de outras sociedades. Calma que já eu vou colocar alguns problemas aqui, alguns senões, nem todo mundo vai poder usar isso. E eu não quero ninguém aqui ofertando solução para o cliente que vai colocá-lo em situação pior do que essa bosta desse RPFM. Então, cuidado, tá? Então, cuidado. Então, prestem atenção agora no que eu vou dizer. Gabriel, seria melhor fazer uma holding SA de capital fechado? Trust, etc. Veja, trust e offshore são figuras jurídicas completamente diferentes e a lógica da internacionalização pode conversar com a galera que é séria na internacionalização. Eu tenho 2 mentorados que são sérios na internacionalização. A Karina Jabur e o Tiago Rodrigues, mentorados do Globo da Morte. O Tiago mora, inclusive, na França. E eles trabalham essencialmente com internacionalização. Eu sempre falo para vocês, meus alunos, do EPS, do Limitada de AZ, do SA de AZ. Cara, quer fazer alguma coisa de internacional para o cliente, meu irmão? Procura o Thiago, procura a Jabur. Eles é que mandam muito disso. E aprendam o que eu vou dizer. A internacionalização tem como principal objetivo a blindagem política. A blindagem dos problemas econômicos de um país politicamente instável como é o Brasil. E aí você busca países que têm mais estabilidade, moeda mais estável, moeda mais segura. Tá? Então, pensem na internacionalização muito mais
como ferramenta de blindagem política, eu posso ir na 3? Blindagem política do que qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra coisa. Maravilha. Meus amores, vocês estão comigo até aqui? Está sendo útil para vocês? Eu quero mostrar uns senões ali, para a gente tomar cuidado, não errar com isso, mas eu quero saber se isso está sendo útil para vocês, se essa conversa vai melhorar, por exemplo, o seu diálogo com um cliente, a possibilidade de vender um serviço de reestruturação societária para fins de tributação de alta renda. E aí eu quero saber aí, para alguns, né, um reforço, né, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Né? Ali, ó, a Jussara, cliente de alta renda precisa muito mais de 50 mil por mês para pagar suas despesas pessoais. E aí precisamos achar a solução. O investimento fica na PJ, as despesas pessoais, viagens. Jussara, na quarta-feira é o dia que a gente vai fazer de análise de casos. E aí eu vou apresentar vários casos para vocês, inclusive o meu, tá? Eu vou mostrar o que eu tenho feito para reduzir os impactos da tributação de alta renda. Eu vou apresentar para vocês isso. Mas fico aí perguntando, tá tudo bem, ó, Moema? Criou um terceiro andar aqui na minha cabeça, mas ainda temos mais aulas. É isso aí. Né? Maravilha. Pessoal, para eu respirar um pouquinho, um segundo que eu quero mostrar um negócio muito bacana para vocês, já caminhando aí para o encerramento, mas eu quero fazer mais um cafezinho aqui enquanto isso. Vou pedir para o Pachecão vir comigo. Vou pegar aqui também, aproveitando, para mostrar essa belezura que está aqui na minha mão, que eu acabei de pegar aqui, ó. Esse aqui são alguns filhotes que eu tenho, né, pessoal? Esse aqui é o livro Limitada de A a Z. Olha que maravilha isso aqui. Dá um look aqui, pessoal, no nível desse negócio aqui. Pode vir um zoomzinho que nem se vê, tá maneiro, assim. Olha só como é que é isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Quem tem esse livro aí? O que vocês acham? Olha, já tenho, né? Esse aqui, ó, é o EPS. Olha lá, o EPS. Olha que coisa mais linda, pessoal. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Papel couché colorido, cheio de quadro, meu irmão. Comparativo, com números. Olha lá que legal. Com exemplos, desenho, meu irmão. Aqui é verdadeiramente desenhar e pintar. Só faltou fazer massinha de modelar. Esse aqui, inclusive, já vou avisando, tá? Hoje ele tem 450 páginas e ele está fora de venda, porque vai sair a segunda edição ampliada, com só um pouquinho de ampliação. De 450 páginas, ele está indo para 650 páginas. 650 páginas. Esses dois livros são publicados pela minha editora, a editora Duas Rodas. Esse aqui, ó, é o Direito de Empresa que eu tenho, publicado pela editora Juspodium, com dois grandes amigos, o Daniel Rodrigues, que foi meu aluno, Daniel Tomazelli, e que é magistrado hoje em São Paulo, foi meu aluno da Escola de Magistratura, e o Saulo, que é o diretor jurídico do curso de Direito. Mas eu vou mostrar um que vocês não conhecem. Tá? Esse aqui, ó. Esse vocês não conhecem. Ele não existe para venda. Olha só. Esse aqui é a minha dissertação de mestrado. Olha o assunto. Deixa eles lerem qual é o tema, só para... Quando eu falo que eu gosto de falar de grupo econômico, vocês não acreditam, né? Olha só o assunto da minha dissertação de mestrado, ó. Grupo econômico, né? Eu gosto muito do assunto. Realmente, aquilo que eu ensino a vocês é fruto de um estudo muito grande sobre a matéria, tá, pessoal? Não tem achismo, não. Quando o pessoal fala assim, professor de internet, não sei o quê. Mesmo, eu posso até ensinar na internet, mas eu aprendi a jogar o jogo no tradicional mesmo. Aprendi a jogar o jogo no mercado tradicional, né? Deixa eu ver se vai caber aqui. Vai caber. Vou fazer um cafezinho aqui rapidinho, porque sabe por que eu pedi para vocês darem uma pausa, pessoal? Primeiro, estudos explicam que mais de 40 minutos direto numa reunião ou numa mesma aula e tal, você vai acabar perdendo um pouco da sua capacidade de apreensão, da sua... Consegue jogar minha imagem na grande, Michael? Não sei se dá, só para ver como é que está esse cenário desse jeito aqui.
vocês começam a perder um pouco ali, né, a capacidade de apreensão e tal, de percepção do conteúdo. E aí é uma pausa em que eu vou aqui, pego um café, mostro um livro e tal. O que que eu faço com vocês? Eu dou um descanso para o cérebro de vocês. E aí, quando a gente voltar agora, eu vou mostrar uma tese que eu criei para fugir da tributação de alta renda. É uma tese que eu criei, que eu realmente estou muito animado com ela, e eu serei cobaia da minha tese. Eu vou usar essa tese na minha holding para judicializar a questão e litigar uma coisa que, se funcionar, pode realmente mudar o mercado em matéria de tributação de alta renda. A pergunta que eu faço a vocês é: querem conhecer a minha tese? Sim ou não? Obrigado, Marco. Adorei essa visão aí, viu, cara? Achei bem legal. Querem conhecer aí? Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá, vamos entender aqui. Em primeira mão, para vocês, alunos que estão aqui, porque só os meus mentorados do Globo da Morte conheciam essa tese. Só os meus mentorados do Globo da Morte conheciam essa tese. Vou pedir para jogar na 2, dividindo tela comigo, aqui, e vamos ver aqui uma coisa. Quando eu falo, eu leio lá o 6A da retenção, veja o que você observa. A partir de janeiro de 2026, certo? Eu tenho que falar sobre isso, Rodrigão. Eu vou falar sobre isso, tá? A partir de janeiro de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos para uma mesma pessoa jurídica, uma mesma pessoa física, acima de 50 mil, gera retenção de 10%. Eu preciso da sua atenção, porque esse texto é complexo. Atenção às seguintes palavras: pagamento, 1. Creditamento, 2. Emprego, 3. Entrega, 4. Beleza? Pegaram aí os quatro verbos? Pagar, creditar, empregar e entregar. Certo? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham atenção. Na sequência, ele diz de lucros e dividendos. Lucro A, dividendo B. E para terminar a leitura, acho que tem que descer o chat aí, Marco. Terminar a leitura, ele vem e diz: para uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, ou seja, PJ paga, acredita, emprega ou entrega lucros e dividendos a uma mesma pessoa física. Eu preciso que vocês entendam isso aí, tá? Isso aí é para deixar vocês doidinho, doidinho, doidinho com o que eu vou mostrar aí para vocês. Doidinho, doidinho, doidinho. O que que vocês precisam ler aqui junto comigo? Será que eu posso aplicar todos esses verbos às duas substâncias lucros e dividendos? Agora, eu vou pedir para vocês pararem o chat. Vou até pedir, não sei se dá para segurar o chat um pouquinho. Aí, show de bola. Que é para a galera nem ter a chance de comentar, porque agora eu preciso da atenção de vocês. Entendam uma coisa, pessoal. Lucros e dividendos não são sinônimos. Lucros e dividendos só são a mesma coisa quando se joga banco imobiliário, onde você lê lucros e dividendos, receba 200 quando você tira no sorte ou revés. Aqui não. Lucro é performance da sociedade. Quem tem lucro é a sociedade. O lucro pertence à sociedade. E enquanto ele for apenas lucro, ele será sempre da sociedade. O dividendo é a parcela do lucro distribuída aos sócios. Ou seja, a sociedade não tem dividendos. Quem tem dividendos é o sócio.
E essas duas coisas não podem se confundir em nenhuma medida. Eu vou dar um bom exemplo. Hoje, no grupo de sócios do meu escritório, da SMGA, a gente estava discutindo a declaração de imposto de renda que a gente tem que fazer como sócio do escritório. Por quê? Porque, atendendo a uma brecha da lei, ainda que mal concebida, os lucros acumulados até o ano passado, 2025, desde que feita uma ata, e aí está até final de dezembro, depois até final de janeiro, e aí tem a DIN, eu não vou verticalizar, mas os lucros antigos, desde que preenchidos certos requisitos, poderão ser pagos, creditados, empregados, etc., até o ano de 2028, sem a incidência do IRPF-M. Então, a gente está falando de lucro da sociedade até o ano de 2025. Desde que essa distribuição fosse feita. Não paga, mas feita a distribuição. Distribuir o dividendo não significa pagar o dividendo. E aí nós pegamos todo o nosso lucro acumulado, inclusive realizamos lucros que seriam do futuro, como por exemplo, a gente estava com um baita precatório para receber, gigante precatório para receber, porradaria para a gente. O que a gente fez? Foi lá, emitiu a nota fiscal, jogou para dentro como crédito a receber, entrou no resultado, foi reconhecido como lucro, e na hora que entrar, a gente vai receber como dividendo e não vai tributar de IRPF-M. Isso nós fizemos no nosso escritório, na SMGA, tá? Então, nós pegamos e inchamos o lucro com tudo que pudemos lícita e tecnicamente, tá? E temos lá o quanto a gente botou no bolso ao longo de 2025 e o quanto a gente tem de crédito a receber nos próximos 3 exercícios, 26, 27 e 28. E aí, como é que eu vou declarar isso? Eu vou declarar os dividendos recebidos e eu vou declarar lá em bens e direitos o crédito a receber. E lá na contabilidade do escritório, a conta lucro zerou e no passivo entrou uma outra conta, que é o dividendo a pagar. Porque agora aquilo já não é mais lucro, aquilo virou dividendo. Então, muito importante que vocês entendam isso. O dividendo pertence ao sócio, o lucro à sociedade. Agora a gente vai começar o desafio. A lei junta os dois, lucros e dividendos, na frase. E a lei traz 4 verbos: pagar, acreditar, empregar ou entregar lucros e dividendos. A pergunta que eu faço é: esses verbos são conciliáveis tanto com lucros quanto com dividendos? E a resposta que eu vou mostrar para vocês aqui é não. Quando eu pego os 4 verbos e as 2 substâncias, eu só consigo pagar, creditar e entregar dividendos. E o verbo empregar só cabe para o lucro, que é o chamado aumento de capital social, onde eu emprego o lucro no aumento de capital social. Eu emprego o lucro. Não dá para pagar lucro ao sócio. Não dá para pagar lucro ao sócio. Não dá. Porque o lucro não pertence ao sócio, o lucro é da sociedade. Não dá para acreditar nem entregar lucro ao sócio. Porque na medida em que isso vai para o sócio, deixa de ser lucro e passa a ser dividendo. A tese, pessoal, é muito legal. E vocês precisam ter maturidade e atenção para entendê-la. Sabe por quê? Porque se essa tese pegar, sem brincadeira, assim, vai ser muito maneiro ganhar dinheiro com isso. Já o verbo empregar não serve para dividendo, porque a sociedade não pode empregar o que não é dela. O dividendo pertence ao sócio. A sociedade não pode empregar o dividendo. Ela pode pagar o dividendo, creditar ou entregar. Sabe por quê? Porque nessa relação pagar, creditar e entregar, eu tenho uma relação PJ-PF.
Mas quando a sociedade emprega o lucro, eu tenho uma relação PJ, ela com ela mesma. Porque ela não pode empregar o que pertence ao sócio, ela só pode empregar o que pertence a ela, à sociedade. E é aqui nesse momento que reside o grande lance da brecha que a lei deu por falta de técnica ou por tentativa de abuso tributário mesmo. O aumento de capital não pode gerar IRPF-M. E sim, a Receita Federal entende que pode, porque ela fez esse texto exatamente para isso. Quando a Receita colocou lá empregar, quando ela tem aqui, ó, empregar, o emprego de lucro, ela está falando de aumento de capital social. E eu não posso tributar o aumento de capital social assim. Eu não posso tributar o aumento de capital social assim. Por vários motivos, mas dentre eles, o imposto, meu amigo, é IRPF-M, pessoa física. E quando a sociedade emprega o lucro, ela não faz uma relação jurídica com a pessoa física. Quando ele diz de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. É um trânsito de uma pessoa jurídica a uma pessoa física. E no emprego do lucro para aumento de capital, eu não tenho esse trânsito. Não há esse trânsito. E aí a tese vem mostrando essa diferença. Por quê? Porque o fluxo de pessoa jurídica para pessoa física só existe no pagamento, no creditamento, na entrega do dividendo. E o emprego do lucro não relaciona a pessoa jurídica com a pessoa física. A tese não para por aí, tá, pessoal? Tem algumas questões outras, que é a questão do equilíbrio societário. Como é que eu faria, por exemplo, a retenção dos 10% de um dinheiro que não existe, porque a sociedade está pegando lucro e jogando no capital. Inclusive porque eu posso ter lucro e não ter caixa. Assim como eu posso ter caixa e não ter lucro. Então é impossível gerar uma retenção. E se eu gerasse uma retenção, alguns sócios teriam menos 10% do aumento de capital e outros não. Ou seja, eu estaria diante de uma diluição injustificada. Cara, isso é muito louco, é muito maneiro. Assim, é muito maneiro. Eu fiquei muito feliz o dia que eu tive esse insight para tratar desse cenário. Para a alegria de vocês, pode ir. Para a alegria de vocês, pessoal, pode jogar aqui em mim na 3. Para a alegria de vocês, eu escrevi em parceria com o meu aluno Vacari, que está até aí. Pode voltar até o chat. O retorno da 3 está travado, tá, Maicon? Não é o fim do mundo, não. É só para saber, tu deve saber já, tá? Então, é muito legal. Eu queria saber se vocês, eu pedi agora para vocês voltaram aí a comentar, né? A gente está abrindo aí o chat novo. Eu segurei o chat de propósito para dar a vocês a oportunidade de realmente se concentrar. O Rose fez uma ótima pergunta que não é fácil, tá? Você está. Qual é a diferença entre. Isso, Rose, capitalização de lucro. Entre o Elton pergunta pagar e entregar. Na verdade, a minha interpretação da diferença entre pagar e entregar é a forma de cumprimento da obrigação. Tá? Pagar dinheiro é entregar alguma coisa em pagamento, dação em pagamento. Eu uso muito no societário, tá? Dação em pagamento de bens, dação em pagamento de participação societária, etc. Tá? Então, é realmente isso. Muito bom, porque a galera. Primeira coisa que eu quero dizer, vocês entenderam a provocação? Ah, é tese, tá, pessoal? É tese. Assim, eu vou fazer na minha empresa, eu vou aumentar o capital da minha holding com lucro acumulado e vou judicializar, tá? Já estou dizendo a vocês que eu farei isso
Skin in the game, meu irmão. É a minha pele que está em jogo. Eu não vou ficar aí maluco aí, né? Porque ninguém pergunta se o Márcio Carvalho de Sá já fez uma 3 células na vida dele, né? Se ele já fez para ele, assim. Mesmo tu já fez uma 3 células na tua vida? Né? Isso é bem legal, assim. É bem divertido. Ninguém se pergunta isso. Eu acho um barato esse negócio. É. E aí, vamos lá. Né? Será? Né? Será? É uma provocação inteira. É incrível essa provocação, velho. Eu não sei como é que nenhum aluno nunca perguntou isso. Já fez, meu? Porra. Porque vendendo dizer que todo mundo tem que ter e dizendo que tem que ser dessa maneira, ele tá falando, mas ele mesmo ter não tem. Porra. Agora vamos lá. Provocações aqui, tá? Provocações aqui. Calma aí. Provocações. Em primeiro lugar, entendam. É tese, beleza? Todo mundo maduro com isso? De que é tese? E, portanto, sujeita a tempestades, etc. A segunda coisa, o sócio tem um reflexo positivo, né? Porque ele recebe mais cotas ou aumenta o valor de suas cotas, né? Aumenta o valor de suas cotas ou ele recebe mais cotas. É um benefício indireto. É um benefício indireto. O Leandro está dizendo, não é isso? É um benefício indireto. Essa certamente será, provavelmente, essa será a grande tese da Receita Federal. Ah, mas o cara tem lá um aumento de cotas ou aumento do valor da cota. Dane-se, porque aí, pessoal, olha que maneiro. Olha que legal, Lauro. Repare, o direito tributário não admite analogia. O princípio da legalidade estrita não permite que você busque uma interpretação por analogia. Então, quando eu faço um aumento de capital, não há um pagamento, creditamento ou qualquer outra coisa entre uma mesma pessoa jurídica e uma mesma pessoa física, porque não há essa relação. Mas, de qualquer maneira, quero ver vocês agora, hein? De qualquer maneira, se as pessoas souberem usar SA nesse caso, e aí é sensacional usar SA, a coisa fica maravilhosa. Porque aí eu posso fazer ações sem valor nominal. E aí, meu amigo, eu aumento o capital sem aumentar a quantidade de ações e sem aumentar o valor nominal da ação, porque ela foi emitida sem valor nominal. Isso eu ensino no curso SA de A a Z. Eu ensino a classificação das ações quanto ao valor nominal estar ou não estar presente e como a gente pode usar isso no cotidiano societário. E essa é uma maravilha que a gente vai usar nessa tese sobre a qual eu estou falando com vocês. Para caminhar para o final do nosso encontro, boa, Júlia. No caso da DIF, essas ações aparecem pelo seu valor originário, que é o valor da emissão. Tá? Valor da emissão. Olha, Nicole, seu curso SA me rendeu bons contratos. Boa, Nicole. Nicole, e sexta agora tem gravação, tá? Porque é um curso que está em gravação, sexta agora tem gravação, de manhã. Tá? Tenho, inclusive, pedi à equipe, Milena, que está aí com a gente, né, na equipe, para já a gente agendar, tá? Tem. E sim, Júlia, quando vender tem ganho de capital, tá? Natália perguntou se consegue comprar os livros. Natália, espera, porque na quarta-feira eu vou fazer um negócio que se você tem cartão de crédito sensível, Natália, nem aparece na quarta-feira, tá? Porque quarta-feira o cartão chora. Eu já sei disso, tá? Já sei disso, tá? O pessoal da Vitalícia vai ser avisado da aula sexta, com certeza absoluta, tá? Outra coisa, qual é o objetivo de fazer o aumento de capital? Meu irmão, lá adiante, quando esse cara precisar tirar dinheiro para pessoa física, ele pode fazer uma redução de capital. A gente vai ter que tomar cuidado para isso não ser tratado como abuso de forma, é claro. Ninguém vai fazer indo e voltando imediatamente, tipo aumenta e reduz, porque seria um batom na cueca. Mas eu acho que eu encontrei a grande tese para a gente driblar a tributação de alta renda. Eu tenho esse sentimento comigo. Eu tenho esse sentimento comigo. Né? Então vamos ver. Ó, o Ju,
Ô Zilame, que maravilha lá, ó. Cartão paga sorrindo esse curso, ouro em pó. Que maravilha, cara. Obrigado. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Então, assim, eu vou construir essa tese todinha. E esse artigo que eu fiz com o Vacari será publicado essa semana. E eu vou liberar para vocês o link para vocês conhecerem. Mas, quem ainda não é meu aluno, quem nunca fez meus cursos de societário, quem não fez ainda meus cursos de societário, o Limitada de A a Z ou SA de A a Z, Michel, Thiago, Sheila, não fizeram, né? Aline, Áurea. Tá? Se vocês têm cartão de crédito sensível, não aparece na quarta-feira, tá? Não, não serve só para SA, tá, Brunão? Não serve só para SA, tá? E não, a redução de capital no futuro não geraria, porque não tem previsão legal de fato gerador de redução de capital ser tributada, tá? Então, maravilha. Mas aqui, independentemente do cartão sensível de quarta, pessoal, rapidinho, independente do cartão sensível de quarta, para vocês até aqui, sendo esse um workshop gratuito para o qual vocês foram convidados, está sendo útil para vocês? É a pergunta que eu faço, assim, por favor. É, porque é sempre uma preocupação para mim que, por mais que eu tenha uma intenção comercial nesse fluxo de workshop, eu preciso que vocês sintam que vocês obtiveram alguma coisa, porque eu tenho ouvido muita gente reclamando. Ah, porra, a gente entra num workshop e o cara só quer vender curso, né? O cara só quer vender curso. Aí o cara, às vezes o workshop é pago e o cara só quer vender curso. Aí não, pô, isso aí não funciona para mim. Então eu preciso saber se para você está funcionando como entrega. Pessoal, para a gente caminhar para o final, aqui meu objetivo é ter um encontro de 2 horas, então a gente está caminhando para esse time. Eu preciso alertar uma coisa a vocês. Peço para dividir tela comigo aí. Eu mostrei para vocês como a sociedade, o direito societário, é a primeira grande saída para o mal da tributação de alta renda. Mostrei, inclusive, que eu fiz isso para mim. Eu coloquei as minhas empresas debaixo da minha holding. A Rios, a minha corretora de seguro, Ride Your Life Safely, já estava, ela já nasceu debaixo da minha holding. Aí eu já tinha criado a holding, eu já pluguei direto, mas as demais não. As demais estavam na minha pessoa física e eu as pluguei na minha holding. Por isso, eu não vou subir para a minha pessoa física nada além do que eu preciso para sobreviver nas minhas despesas pessoais. Pode ser que isso ultrapasse 50 mil? Sim, vai ultrapassar. Pode ser que eu tenha que pagar alguma coisa de alta renda? Infelizmente, sim. Mas não sobre toda a porrada do meu fluxo financeiro até então. 2 alertas muito importantes. Muito importantes. Pode jogar aqui para mim na 3, dar uma caminhada para cá nesse estúdio que está maravilhoso. Tá? Preste atenção. Primeiro, não pode usar essa técnica para a empresa do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional não podem estar debaixo de uma holding. Então, não pode usar essa técnica para empresas do Simples Nacional. Existe uma tese de que essa lei, eu até li um comentário desse aí no meio do caminho, existe uma tese de que essa lei 15.270 de 2025 não teria influência sobre as micro e pequenas empresas, porque elas são tratadas por lei complementar, e lá tem a previsão de que não se tributa dividendos, e que uma lei ordinária não poderia mudar uma lei complementar. Houve, inclusive, um escritório de advocacia que ganhou um MS com isso. Mas, muito cuidado, há uma pegadinha funesta nessa história. Primeiro, eu acho essa tese fraca, porque o fato de ser uma regra prevista em uma lei complementar não significa que ela seja matéria exclusiva de lei complementar. E a gente tem muitas decisões, inclusive de STF, reconhecendo que eu posso ter matéria de lei ordinária dentro de lei complementar. E que, nesse caso, uma outra lei, mesmo que ordinária, poderia alterar esse dispositivo que está dentro de uma lei complementar, mas é matéria de lei ordinária. E por que é importante entender isso? Porque a lei de micro e pequena empresa beneficia a micro e a pequena empresa. O sócio não é a micro, nem é a pequena empresa. E o IRPF-M é do sócio, não é da empresa.
Então, a matéria que fala que o dividendo é isento na micro e pequena empresa só está ali porque outra lei ordinária já tratava disso para empresas de lucro real presumido. E aí, para não ter dúvida de que o dividendo seria isento, a Lei Complementar 123 de 2006 disse que o dividendo é isento. Só que isso não é tratamento favorecido para a micro e pequena empresa. Isso aí é apenas tratamento do sócio pessoa física. Então, eu acho que, segundo lugar, por exemplo, esse escritório de advocacia que entrou com o MS ganhou o MS para o escritório não ter que fazer retenção. Mas o sócio, ano que vem, vai ter que fazer seu ajuste com o leão. E quem recebeu o dinheiro? O sócio. E ele nem parte é no MS. Então, cuidado com essa tese. Cuidado com essa tese. Muito cuidado. Tá? João, não é nem assim, a Constituição não determina que a matéria seja de micro e pequena empresa seja por lei complementar. Mais ou menos pelo fato de que cabe à lei complementar regulamentar a Constituição. Então, nesse caso, assim, eu até acho que é assim, mas eu digo assim, essa tese é muito perigosa. Então, cuidado. É mais fácil defender, por exemplo, que a tributação de dividendos, ainda que indireta, é bitributação, tá? É bitributação. Eu acho que aí sim, essa é a grande tese. Aliás, tem muitas teses para a gente ter esse assunto. Então, por favor, cuidado com MEPP e saibam, não pode botar debaixo MEPP. Segundo lugar, reparem na tela, acho que eu vou pedir para dividir rapidinho comigo aí a tela. Isso. Que do lado direito ficou aqui o SMGA, tá vendo? Ó? Ficou o SMGA, tá vendo? Tá? E no SMGA, eu também não posso ter uma holding em cima, porque o escritório de advocacia não admite sócio pessoa jurídica, infelizmente. Então, tem algumas situações em que você não vai poder usar essa estratégia. Por exemplo, consultórios médicos, odontológicos, escritórios de contadores, de engenheiros que obtenham, por exemplo, a tributação de ISS fixo, conforme o Decreto-Lei 406 de 68. Também não podem. As sociedades uniprofissionais também não podem ter essa figura de holding em cima. Então, eu preciso que vocês tenham muita maturidade. Eu estou trazendo para vocês aqui qual foi o grande objetivo da aula de hoje. Em primeiro lugar, trazer para vocês aqui conhecimento sobre a tributação de alta renda. E eu sei, vocês me mostraram isso, que muitos de vocês ainda não estavam amadurecidos para compreender a tributação de alta renda. Inclusive, se tinha que pagar mais 10%, se não tinha, você tem que complementar e tal. Então, esse foi o meu primeiro objetivo. E essa é a pergunta que eu te faço. Nessa parte, vocês entenderam a questão da tributação de alta renda? Como ela funciona, etc. E aí, em segundo lugar, trazer uma baita solução com direito societário, que é ter a holding ali no meio do caminho. Tá? Essa é uma baita solução que a gente tem ali. Tá? Então, é isso. E aí, no finalzinho, eu mostrei duas coisas. Primeiro, a tese que eu desenvolvi para evitar a tributação de alta renda e que o Vacari me ajudou a colocar no papel para publicar um artigo. E, em segundo lugar, a gente viu agora as exceções sobre as quais a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se a empresa médica não tributa ISS fixo, não tem nenhum problema. Zero problema. Sim, sim, vou falar agora. Obrigado, meu amorzinho. Daniela, minha esposa, veio aqui para falar, lembrar da palavra do dia. Porque eu falei que vai ter sorteio para uma bolsa de 100% na quarta-feira. Vocês estão prontos aí para anotar a palavra do dia? Sim ou não? Estão? Não publicou ainda, William, meu amigo? Ainda não, tá? Essa semana publica, eu vou publicar na Law Letter, tá? Vou publicar na Law Letter do meu amigo Felipe, tá? Então vamos lá. Palavra do dia, podem anotar? Societário. Societário. A palavra do dia é societário, ok? Então, anote aí, por favor. Societário. Todo mundo anota aí. Vou sim, Julie. Quinta-feira eu palestro aí no Congresso à tarde, tá bom? O Congresso de Planejamento aí no Espírito Santo, tá bom? Então, eu estarei aí com o maior prazer na quinta-feira, tá? A gente fica aqui junto com o nosso evento até quarta
e na quinta eu vou para o Espírito Santo. Eu espero. E vocês, galera, aqueles que estiverem no congresso, me encontrando lá, por favor, vem falar comigo, vem me dar um abraço, vem tirar foto. Eu gosto demais, tá, pessoal? Gosto demais. Pessoal, estamos bem, então, todos vivos? Curtiram aqui? Curtiram o nosso primeiro encontro? Amanhã. Maravilha, maravilha, Amanhã, maravilha. Sejam pessoal, a muito gente vai falar de bem-vindos. governança corporativa. Ó, escuta só a provocação que eu vou fazer a vocês. Escuta só. Vamos imaginar que você faça uma estruturação dessa com seu cliente. Presta atenção aqui para a gente poder finalizar. Vamos imaginar que você faça uma estruturação dessa para o seu cliente, onde você vai colocar uma hold no meio do caminho e debaixo tem as empresas dele. Só que o seu cliente tem sócios. Então, imagina que agora não são mais José, Maria, Pedro, Carlos, mas hold de José, hold de Maria, hold de Pedro, hold de Carlos. Imagina isso. E agora? Como é que fica a governança corporativa? Porque José morre, mas a holding de José, não. Porque se José colocar a sociedade em risco, porque, por exemplo, foi acusado com provas fortes de algum tipo de abuso sexual ou de um abuso contra um funcionário, e você precisa tirar esse sócio da sociedade, José é o cara que pratica o ato, mas ele já não é mais sócio, porque agora tem a holding do José. Então, agora a gente precisa dar tratamento à governança corporativa dessas sociedades. E se tiver, por exemplo, usufruto numas empresas dessa, numa holding, e você vai fazer isso para plugar em outra holding, como é que fica isso? Então, a gente tem agora que dar tratamento à governança corporativa. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã, no nosso segundo dia. Quero agradecer demais a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Tá? Já vejam aí como é que está como é que é o negócio do cartão de crédito, quando tem o saldo, não, como é que é? Não, sem cima, como é que a gente fala quando tem limite? Vê aí como é que está o limite do cartão de crédito, porque quarta-feira o cartão sensível, vocês sabem, vai chorar. Ele chora, não tem jeito, tá? Mas eu tenho certeza e eu tenho muita tranquilidade com o meu travesseiro de que quando eu faço o cartão de crédito de vocês chorarem de um lado, eu encho o bolso de vocês do outro, e por isso que eu fico muito à vontade com essa minha brincadeira, essa forma de falar. Quero agradecer a equipe por tudo. A gente montou esse estúdio em tempo recorde. Tá bonito aí, galera? Tá bonito o estúdio? E aí, o que vocês acham? Ficou legal? Olha a estrutura, vê se bota um pouquinho aí o teto aí, olha lá. A estrutura aí, que legal, ó. Toda a parte estrutural com as nossas luzes e tal. Essa tela aqui de 100 polegadas para eu ver aqui o Wellington, o Kfouri, o Casagrande, a Hornick. Olha aí, ó, Garbinato, Vitor Hugo, que legal, Elias, que maravilha ter vocês aqui, ó, Tarley, tô vendo lá, elegantérrimo, a Milano, olha aí que legal, Joaquim, Bolívar já deitadinho, deitado em berço esplêndido, ó, maravilha, Remor, aluno de sempre, queridíssimo. Meus amores, muito obrigado mais uma vez, realmente é um prazer poder fazer isso com vocês, eu sou muito grato pela oportunidade, Paula Mariose. Hoje também com o narizinho refeito, que nem o meu, né? Você sabe, Paula, que Dani e eu fomos fazer uma ultra recentemente, né? Daquela mais 4D e tal. A Helena já com 1,1 kg, né? Tem uma semana, 10 dias isso. Cara, quando veio o nariz, meu irmão, a gente printou na hora. Não é brincadeira, não tô brincando. A gente printou na hora e mandou pro Carlos Roxo, que fez o nariz da Dani e fez o meu nariz e mandamos assim, ó, já vai chegar uma cliente nova para você aí, porque pelo 3D da Ultra, essa menina já nasce com o nariz para ser feito em algum momento. É brincadeira à parte. Mas, Paulo, um beijo. Eu sou muito grato pela oportunidade que a vida me deu de me dar essa habilidade de transmitir conteúdo para vocês, tá bom? Contem comigo. Hermida, um beijo. Equipe, obrigado. Todos vocês, Pacheco, Michael, Milena, a galera da Alaska. E até amanhã, às 19 horas. Fui. Muito bom.